Ivan, e essa lista aí para março, hein? Será que ele consegue realmente definir todos os jogadores? Eu fiz uma lista outro dia e eu acho que ele tem aproximadamente 15 jogadores já na Copa do Mundo. Aproximadamente 15 jogadores, eu não coloquei o Rodrigo, tá? Mas eu acho que ele ainda tem algumas dúvidas em algumas posições. Quais seriam as laterais, por exemplo? As laterais, principalmente, eu acho que o Wesley vai pela direita e o Douglas Santos na esquerda. E aí ele vai precisar de mais 2 laterais em tese. Eu acho que... Não sei se ele vai levar 5 ou 4 zagueiros, tá? 3 estão garantidos. Marquinhos, Magalhães e Militão, né? Os 2 goleiros, para mim, vão Alisson e Ederson. E aí vai ter a briga pela última vaga. São 3 goleiros, perfeito? Eu acho que vai ser o Bento. Pode ser, pode ser. Eu não sei se eu não cravaria o Ederson na Copa, tá? Mas por quê? Condição física ou técnica? Não, porque ele tem utilizado bastante o Bento. O Ederson tem ficado indisponível para várias datas FIFA. E eu acho que o Bento, de repente, pode ganhar alguns pontos com ele. E o terceiro goleiro, ele já falou que pode ser um pegador de pênalti, no caso o Hugo. Mas então isso pode... Ele levaria um pegador de pênalti? Ele vai fazer o que o Van Gaal fez em Caxias? Eu não levaria. Eu tô me baseando pelo que ele falou. Se ele falou uma coisa dessas, a impressão é essa. Então, lembrando, contextualizando que contra a Costa Rica, nas quartas de final, de 14, Costa Rica e Holanda empataram por 0-0. O Van Gaal fez uma maluquice entre aspas, né? É, uma coisa que não se faz, né? Ele não tirou usual. o Silensen e botou o Cru ali nos estertores da prorrogação para os pênaltis. E o Cru pegou os pênaltis. Aí no jogo seguinte contra a Argentina, todo mundo achou que ele fosse fazer a mesma coisa. O jogo foi para os pênaltis também. Ele manteve o Silensen e a Holanda foi desclassificada. É isso que eu não entendi mesmo. Vamos lá, para o meio. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá. Para mim estão confirmados. Aí você vai um pouquinho mais para frente com o Estevão, Rafinha, Vini Júnior. Andrei Santos, não? Acho que ainda não, mas eu acho que está bem encaminhado. Como, por exemplo, eu não coloquei o Luiz Henrique. E eu acho que o Luiz Henrique vai. Eu acho que o Andrés Santos tem mais chances de ir do que o Luiz Henrique. Faltou o João Pedro. João Pedro, faltou o Matheus Cunha. Matheus Cunha eu também coloquei. Paquetá vai? Paquetá para mim vai. O Richarlison está sendo convocado toda a data FIFA. Sempre que está disponível, ele vai. Na Mas minha ele não lista, pode ele não... mudar de opinião? Porque assim, ele falou logo no início que o Richarlison era um jogador que ele confiava. Ok, mas está chamando, ok, mas não está usando tanto e nem o Richarlison está entregando. E ele tem entrado pelos lados, hein? Entrou pela esquerda, nos 2 últimos jogos. Em Guayaquil ele foi centroavante. Guayaquil ele foi centroavante. Então, E jogou mal pra caramba. no jogo contra o Chile, no último jogo contra a Coreia, ele entrou pelo lado esquerdo. Entrou como ponta. E acho que essa é uma questão para ele também. E essa próxima resposta que a gente vai mostrar aqui já, acho que dá um bom panorama. Ele tem 2 sistemas táticos claros. Para o que ele vai usar contra o Japão, eu acho que ele inicialmente trabalhava com a ideia de ter um centroavante ou um centroavante um pouco mais móvel. Pelo time que ele vai escalar para enfrentar o Japão, eu acho que ele já trabalha com a hipótese de quando ele precisar de um meio-campista a mais, de repente usar o Vinícius Júnior um pouquinho mais avançado. Isso pode ter uma interferência no número de centroavantes que ele vai convocar para a Copa do Mundo. Ele pode precisar de -1 se o Vinícius se adaptar bem a essa posição que ele precisa. Mas ele não vai levar nenhum de imposição? Não sei. Ou se ele levar um de imposição, ele pode tirar a vaga de um de mais mobilidade. Porque ele não vai precisar de tantos caras, porque na reta final da Copa do Mundo ele deve adotar um desenho com um meio-campista a mais. Então não faria sentido, talvez, levar 3, 4 centroavantes. São 26 jogadores convocados, tá? Sim. Em tese, o Brasil vai enfrentar... Ele sempre enfrenta equipes mais fechadas. São poucas as equipes que vão, de fato, Ivan. jogar na trocação com a seleção brasileira. Porque, assim, na primeira fase é pouco provável. A não ser que o Brasil caia no grupo da morte, certo? Mas é pouco provável. São equipes que vão ficar mais no campo de defesa enfrentando a seleção brasileira. Aí a competição vai avançando e aí sim você pega adversários mais cascudos que vão impondo dificuldades para a seleção. Eu acho mais prudente você ter mais características para destravar jogos do que se defender. Tenho dúvidas. Por quê? Porque, em contraponto, no mata-mata, que é outra Copa do Mundo, o Brasil vai precisar ter uma defesa boa. Mas aí é o aspecto coletivo. Vamos lá.
a história das Copas aponta para isso. É raro uma seleção como a do Brasil em 98. O Brasil em 98 tomou mais de 10 gols na Copa do Mundo. Mesmo assim chegou à final. Eu estou incluindo a final, tá? Contra a França, derrota por 3-0. Sim, sim. Uma defesa horrível. Embora fosse composta por bons jogadores. Pô. Era Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos. Era uma bela... Só craque. Em tese, era só gente boa. Mas era muito mal armada aquela defesa, com o César Sampaio e Dunga na frente ainda. Mas nas últimas Copas, se você fosse pegar um exemplo do que o Ivan falou, o Brasil foi atacado em oitavas, quartas de final? Foi. Não, pegando o ponto específico Foi. do centroavante de imposição, qual Copa, das últimas Copas, qual que esse centroavante pivôzão foi necessário? Ele entrou durante um jogo e resolveu No uma Brasil? partida O pro Brasil ou total? Pro Brasil. Mas peraí, a qual tipo de centroavante você está... O centroavante Fred. Estilo Igor Jesus, nessa Você não está convocação. colocando... Eu estou falando Pedro, em estilo, Fred. tá? Você não está falando Ronaldo... Não. É porque esses caras foram mal. Não, eu não estou comparando, estou falando de posicionamento. Qual é o ponto? Se ele convocar o Igor Jesus, por exemplo, para a Copa do Mundo, porque o Igor Jesus é um centroavante de mais imposição física, para mim, existe mais ou menos um oceano atlântico de distância em relação ao que joga o João Pedro, em relação ao que joga o Matheus Cunha, para o que o Igor Jesus vai te entregar. Para baixo. Exato, para baixo. O João Pedro e o Matheus Cunha são jogadores muito melhores do que o Igor Jesus. Concordo. Você teria que... E essa imposição física que você está falando é sobre o quê? Sobre uma bola aérea, sobre marcar o adversário? Não, a Acho imposição... que o último foi o Fred. Uma imposição Sobre física prender dentro uma- da área. O cara tem que ser um Tá. pivô lá para sustentar Ou prender uma bola na frente. Fred. ou cabecear uma bola. Pedro não entra nessa característica? Sim. Eu acho que sim, mas neste momento não foi convocado ainda. Então a gente não sabe qual a visão do Tá, Carlo tá, Ancelotti Acho que sobre o o último Pedro. foi o Fred, né? A minha questão é, para convocar um centroavante como o Igor Jesus, ele vai ter que tirar a vaga de um cara que tecnicamente é muito mais refinado do Igor Jesus. Não necessariamente. Vale a pena. A questão é essa, vale a pena você abrir mão de um jogador tecnicamente mais refinado para algo muito específico e que não te garante, não há garantia nenhuma de que o fato de você colocar um centroavante pivô como o Igor Jesus vai te resolver um jogo em que o Brasil Abre esteja mão do perdendo quinto zagueiro. aos 30 minutos do segundo tempo. Não dá para abrir mão do Não dá para abrir. Não dá. Não dá. Não dá para você ir com 4 zagueiros para a Copa do Mundo. Mas o Brasil já foi. Tudo bem, Ivan, mas agora você tem mais... a lista é mais extensa. Você tem mais jogos. Você tem mais jogos. Não dá para ir com 3 zagueiros. Um se machuca, vai ficar com 3 E zagueiros. se ele levar o Carlos Augusto, por exemplo? Tem suspensão, o jogador que está mais sujeito, uma posição que está mais sujeita à suspensão. Mas o Carlos Augusto, ele pode jogar como tal, mas na Inter, a Inter usa o sistema com 3 zagueiros, né? Não joga com uma linha de 4. Então, ele já jogou na Inter como um zagueiro ali no lugar do Bastoni, pelo lado esquerdo, mas é um outro sistema. Porque o Ancelotti fala isso, né, na entrevista, quando ele fala do Carlos Augusto, né, que na Inter ele joga como zagueiro também, então talvez ele esteja vendo uma possibilidade. Né? Eu quero provocar outro debate, eu concordo com o que o Léo falou, e eu acho que o Ancelotti terá de ter jogadores no banco de reserva que resolvam o jogo. Não pode acontecer o que aconteceu com o Dunga contra a Holanda na Copa da África do Sul. Que ele olhou para o banco, não tem ninguém. Mas isso é relativo. O ponto é o seguinte, na hora que a coisa apertar na Copa, não vai ser o Igor Jesus que vai decidir o Exato. jogo. Você Vai não ser o Vinícius sabe. Júnior, vai ser o Rodrigo. Esquece. Os mais possibilidade é menor. talentosos não conseguiram A nas possibilidade é últimas menor. Copas. Não, mas é fácil. Ele precisa de um jogador com capacidade de decisão, mas isso é muito relativo. Se uma bola é alçada na área e o centroavante de imposição chega lá e guarda, acabou ele decidir o jogo. Não, mas você concorda que o João Pedro tem mais chance de decidir um jogo do que o Igor Jesus. Mas a gente Estatisticamente- imaginava isso e o Renato Augusto, cara a cara, chutou a bola para fora, né? O Renato Augusto estava entrando aos poucos naquela seleção. Ele era titular, Mas estava na machucado. teoria, se eu usasse o mesmo exemplo, você ia falar que o Renato Augusto tinha mais chance de decidir Se um a jogo. bola tivesse com o Neymar, provavelmente ele teria feito um gol. É isso que eu estou falando. Naquela altura, sim. Né? Eu acho que assim, você precisa ter o cara certo no lugar certo. E a chance de você ter o Igor Jesus para decidir um jogo, para mim, é menor. É bem menor, aliás. Você não pode olhar para o banco de reservas como o Dunga olhou naquela partida contra a Holanda, falar, caramba, o que eu faço agora? É porque você está Ele falando... não levou o Neymar, não levou o Ganso. Você está falando especificamente do Igor Jesus. A gente pode discutir a qualidade do Igor Jesus para estar na seleção brasileira disputando uma Copa do Mundo. Eu me refiro à característica, tá? Eu acho que ele vai
olhar para o banco e vai ter que ter mais opções para destravar jogos. E eu acho que ele pode ter uma característica. Porque se de repente está muito congestionado pelo meio e ele precisa usar os lados do campo e ele vai precisar de um centroavante que incomode lá dentro, ele precisa ter essa característica no banco. O João Pedro já é escada. Esses caras podem fazer esse trabalho. Matheus Cunha pode fazer, João Pedro já é pode escada. fazer. João Pedro... O João Pedro sai bastante da área. Sai O Igor muito, Jesus. mas é que a gente coloca como se o cara fosse uma coisa ou a outra. E o cara pode ser as duas coisas. O João Pedro pode ter a presença de área, mas ele pode sair também. O Matheus Cunha pode ter a presença na área, como ele pode sair da área. Para outros caras não tão refinados tecnicamente, aí a gente precisa apontar, não, esse cara é forte na bola aérea. Esse cara é forte no domínio de costas para girar, no pivô. O Voltemade, que fez hoje uma boa partida pela seleção alemã, é um cara que protege muito bem a bola, mas não é um fazedor de gols, porque ele é muito específico. Ele tem feito gols, né? Ele é um cara muito específico, como eu acho que seria o caso do Igor Jesus para a seleção brasileira, tá? Porque na hora que eu olho para o que deve ser a convocação do Brasil para a Copa, para mim o Ancelotti tem que escolher por aqueles que foram os mais refinados, os mais técnicos. Mais talentosos. Os mais talentosos. Claro, eu concordo com você. A característica é importante para a composição do grupo, mas ele não pode abrir mão de um mais técnico porque ele quer uma característica Ele não pode se apegar a um clubinho da gratidão, até porque ele não tem como fazer isso. Porque, felizmente, para ele não ganhou no meio do caminho Copa América, o Brasil perdeu com o Dorival, caiu nas quartas de final para o Uruguai. Não tinha a Copa das Confederações, que era uma espécie de mingana que eu gosto. O Brasil ganhou 3 e aí houve o tal do clubinho da gratidão e o Brasil se ferrou nas Copas nos anos subsequentes. Ivan, talento. Entre Hendrick, que está voltando, tem ficado no banco. Eu sou mais Hendrick. E Richarlison, eu sou mais Hendrick. Eu também. Mas eu acho que ele vai de Richarlison. Até por algo histórico. Eu acho que o Hendrick pode ser, e eu fosse o técnico da seleção, escolheria um cara para isso. Como foi o Ronaldo em 94, como foi o Kaká em 2002, aquele atleta que é muito bom tecnicamente, talvez ainda não tenha explodido da maneira como a gente imagina, mas que ele já pode se ambientar com o que pode ser uma Copa do Mundo, um jogo de mata-mata, vestir a camisa da seleção. Não, acho que o Estevão já é uma realidade. Acho que o Estevão já o coloca como... O Estevão é para ser titular, o Estevão é para resolver jogo. O Estevão acho que já alcançou um outro patamar, acho que ele passou na frente do Hendrick. O Hendrick acho que é esse cara que ainda precisa de um toquinho aqui e outro ali. O Vitor Roque e o Caio Jorge não entram nessa seara, não? Hoje, se eu tivesse de convocar um, seria o Vitor Roque. Hoje, pelo que ele pode entregar. Entrega um jogo físico também, que o Caio Jorge não entrega. O Caio Jorge está acostumado a jogar num sistema que eu acho que é meio conflitante com aquilo que pensa o Ancelotti para a seleção brasileira. Então, eu não... entre os dois. E o Vitor Roque pode pintar aí, cara. Pode, assim como o Caio Jorge, também o Pedro... Sei lá, vai que o Flamengo é campeão da Libertadores e campeão do Brasil e o Pedro arrebente aí. Não é tão provável assim, mas pode acontecer. O Vitor Roque mesmo, pelo Palmeiras aí, nessa reta final de temporada e tal. Então, eu não descartaria esses nomes de forma nenhuma. Eu só acho, voltando aqui para o jogo de amanhã, que o Ancelotti está cometendo um erro. Eu até conversava sobre isso com o Léo, fora do ar. Qual? Eu acho que não é jogo para fazer teste mais. Não? Não. Já é jogo para criar uma espinha dorsal. Mas e o ele meu criou. discurso estava pronto. Não criou. Senão eu não faria 8 mudanças. O meu discurso estava pronto para elogiar o Ancelotti e falar aqui no programa que ele tinha uma espinha dorsal, porque de início, num primeiro momento, a única mudança seria a entrada do Hugo no lugar do Bento. Era isso que a gente tinha. Hoje não, ele falou, não, ficam Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior, o resto vou trocar todo mundo. Eu acho que está errado. O Berna pode estar certo, mas pode estar errado, né, Ivan? Eu entendo que, assim, eu acho que ele já tem uma base para a formação titular e agora ele está olhando para opções que podem ser importantes estando no banco de reservas. Ele precisa testar esses caras no esquema que ele imagina. Eu acho que os padrões táticos estão postos na mesa. E a gente já mostrou isso ao longo das últimas semanas aqui. O lateral esquerdo fica mais próximo dos dois zagueiros, o lateral direito espeta, o ponta direita vem para dentro, o ponta esquerda fica bem aberto, o centroavante pode circular um pouquinho mais, 2 meio-campistas. Na formação do jogo de amanhã, um meio-campista a mais, e aí acho que essa era uma questão. Quem perderia a vaga, e aí eu trabalho com essa formação que ele vai usar contra o Japão, para a reta final da Copa, quem perderia a vaga para esse meio-campista, no caso o Paquetá, entrar no time?
Essa discussão rendeu semana passada. É o dilema do Rafinha também. Exatamente. É o dilema do Rafinha. E eu acho que ele começa a trabalhar com a hipótese de tirar o centroavante para esse meio-campista a mais entrar. Que é o que pode acontecer. Se o Vinícius Júnior der uma boa resposta contra o Japão, pode carimbar que essa formação o Vinícius vai ser... Júnior deve ser o centroavante amanhã, né? Exatamente. O Martinelli... Foi também no jogo da classificação, né? Para a Copa, não foi contra o Itaquera? Ele Júnior jogou, foi não, um- ele saiu da ponta para Mas tinha fazer uma centroavante? diagonal. Tinha o Matheus Que vinha Cunha, pro meio, né? Começou aquele jogo. É um cara de mais mobilidade. É bem isso. Ele não tem um centroavante 9 de área fixo ali, ele tem dois Porque caras até que se o saem Vini muito jogar bem. ali, ele não vai ficar lá no meio dos zagueiros. Não, ele vai se movimentar. Gente, se ele tem 4, ele tem que tirar aquele que tá rendendo menos. Só que eu acho que tem uma armadilha Mas ele amanhã. tá certo. Pra mim ele tá certo. Tem que abrir mão do centroavante. É que vocês entendem que o Vinícius Júnior não pode sair em hipótese nenhuma. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Então, Nem eu tem eu como. só entendo que ninguém tem cadeira cativa. Aquele que tá jogando menos tem que sair.